Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a resolução do primeiro grupo de questões atinentes à Lei Complementar 153 de 2016, lei que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Gostaria de chamar muita atenção para que você entenda o seguinte. Existe um método criado por mim chamado de método AV4.4. Por que o método recebe esse nome? Porque ele está focado, ele está baseado em 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Aqui, o que é que eu vou fazer? O foco do método AV4.4 em relação à Lei Complementar 153 de 2016 é traduzir método eficiente de resolução de questões. Você vai precisar enxergar de uma forma diferenciada a ideia relacionada a você reter o conteúdo programático. É assim que a legislação vai fazer sentido na sua mente. E eu vou lhe ensinar exatamente a como raciocinar as questões e, consequentemente, conseguir reter aquele conteúdo programático, conteúdo este relacionado a esta lei complementar. Então, toda atenção, vamos resolver este primeiro grupo de questões. Olha só, vamos nessa. Questão de número 1 são questões aí criadas por mim, professor Alain Vinícius. Olha só. Os servidores públicos estatutários do município de Aracaju são regidos por lei ordinária própria, que define os direitos, deveres, responsabilidades, dentre outras normas. O que é que você precisa entender? Todas as vezes que nós estamos falando da resolução de questões, o que é que o método AV4.4 ele traz para você? Qual é o detalhe de extrema importância? Você precisa aprender a consolidar o conteúdo programático. E como é que você consegue efetuar a consolidação do conteúdo programático? Exatamente a partir de um cenário relacionado atrelado à resolução de questões. Isso tem que estar muito claro. Então, a resolução de questões, você precisa entender qual é o objetivo. É a consolidação do conteúdo programático. E como é que você faz isso seguindo as diretrizes do método AV4.4? Todas as vezes que nós estabelecermos o cenário de resolução da questão, você vai precisar entender 2 informações principais: os comandos centrais da questão, assim como você vai precisar compreender os comandos específicos. Quando você diferencia, quando você estabelece esse aspecto, o que é que você vai passar a ter? Um aspecto muito importante para que você consiga ter performance. É o que eu chamo tecnicamente de atenção direcionada. Chama atenção que as diretrizes aqui não é de simplesmente você resolver qualquer questão de forma aleatória, porque isso não lhe dá performance. O que lhe dá performance é você entender como fazer este processo. A partir desta perspectiva, o que é que você passa a vislumbrar? Olha só o que é que a questão traz. Os servidores estatutários do município de Aracaju. Então, eu já sei, no cenário de comandos centrais, as 3 informações que eu preciso. A disciplina, eu já sei que nós estamos em um desdobramento de direito administrativo, não esquece disso. Toda vez que uma questão tratar de servidores públicos, independente da esfera de governo, independente especificamente do cenário, se é União, se é Estado, se é município, pouco importa, a disciplina é direito administrativo. O tema, como a gente já trouxe, é Estatuto dos Servidores, só que no caso aqui é do município de Aracaju, é a Lei Complementar 153 de 2016. E a gente precisa vislumbrar o subtema. Como é que eu tenho o subtema? Eu leio a questão toda. São regidos por lei ordinária própria que define os direitos, deveres, responsabilidades, dentre outras normas. Então, o subtema aqui, ele está relacionado a qual item? Você vai precisar vislumbrar que o item aqui está relacionado especificamente na linha de subtema ao regime jurídico.
Alan, o que é regime jurídico? Regime jurídico significa conjunto de normas aplicáveis. E o regime jurídico aqui, ele está atrelado ao seguinte, aos servidores estatutários do município de Aracaju. Alan, a palavra estatutário significa o quê? Não esquece disso. Lei própria de regência. Lei própria de regência. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Existe uma lei que precisa estar ali, lei própria de regência. Então, a partir desta constatação, o que é que você vai observar? Veja que eu trago na questão que são regidos por uma lei ordinária própria. E, gente, basta você raciocinar. A temática destas questões, desta resolução, dessa página aqui no site, está relacionada exatamente ao que? A lei complementar 153, então não é uma lei ordinária própria, é uma lei própria, mas no caso do município de Aracaju, essa lei é uma lei complementar. Lembrando que se tivesse só lei sem dizer qual é, o entendimento é que é lei ordinária, que define, de fato, o Estatuto define direitos, deveres, responsabilidades, entre outras normas. Porém, a questão está errada, porque a lei não é uma lei ordinária, mas sim uma lei complementar. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter muito bem guardado na sua mente. A partir desta perspectiva, a gente visualiza a questão de número 2. Olha só, o prefeito, os vereadores e os servidores públicos são considerados como agentes públicos, pois possuem vínculo jurídico com o município de Aracaju. No entanto, apenas os primeiros são considerados agentes políticos. Bom, se você não viu a parte teórica da aula que está aqui acima, não esquece, você precisa assistir a aula para efetuar o processo de resolução das questões. Isso tem que estar muito claro na sua mente, porque assim você vai conseguir desenvolver um cenário com bastante ênfase, com bastante afinco. A partir desta perspectiva, o que é que você vai conseguir enxergar? Bom, primeira linha, você já sabe, nós temos o cenário de comandos centrais da questão. E você já sabe que disciplina e tema a gente já tem fixado. Direito administrativo, tema, lei complementar 153 de 2016. Qual envolve aí a linha do subtema? Nós estamos falando especificamente da natureza jurídica, mas sobretudo dos agentes públicos que são aí regidos. Nessa linha de agentes públicos, que é o cenário do subtema, você precisa entender o seguinte, que agentes públicos é um gênero e que esse gênero possui algumas espécies. Nessas espécies, você vai precisar entender o quê? Que agentes públicos significa quem tem vínculo jurídico, no caso, com o município de Aracaju. Tem vínculo, é considerado agente público. Com remuneração ou sem remuneração, vínculo permanente ou transitório, não importa, concursado ou não concursado, isso pouco importa. Teve vínculo, é agente público. Então, todos eles são considerados como agentes públicos. Perfeita a linha de classificação. Pois possuem vínculo com o município de Aracaju. Exatamente a justificativa é perfeita. No entanto, apenas os primeiros são considerados agentes políticos. Nessa linha, nós precisamos enxergar essa diferença. Nós temos dois macrogrupos. Nós temos os agentes políticos, assim como nós temos agentes administrativos. Nesse cenário de agentes políticos, você vai pensar exatamente na cúpula, nos principais, tanto do poder executivo aqui municipal, e aí a gente vai pensar no prefeito e nos auxiliares diretos, que são especificamente os secretários municipais, assim como nós vamos pensar especificamente no poder legislativo.
E quando nós pensamos, quando nós raciocinamos o poder legislativo, aí nós já vamos raciocinar uma outra linha, um outro cenário. E qual é o cenário que a gente vai enxergar? O cenário dos vereadores. Massa! Então, esses são os agentes políticos. Os agentes administrativos, por outro lado, nós vamos pensar em quem? Nos estatutários, que são os servidores públicos. Nós vamos pensar nos seletistas, e aí nós temos os empregados públicos. E nós vamos raciocinar ainda os temporários, que são aqueles contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí nós já vamos seguir a linha de temporários. Então é esse o cenário que você vai precisar vislumbrar. Você chegou nessa perspectiva, você vai conseguir entender exatamente o que está aqui. No entanto, apenas os primeiros, quem são o prefeito e os vereadores, são considerados agentes políticos. Isso está certíssimo, porque quando nós pensamos nos servidores, eles já são, como a questão aqui já traz, eles já são servidores, portanto, eles são estatutários, vão seguir a linha de agentes administrativos. Vamos para a questão de número 3. Olha só, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju abrange a administração direta, através do Poder Executivo e do Legislativo, bem como as autarquias e as fundações públicas municipais. Essa questão, ela vai ter qual subtema, Alan? O subtema já é a abrangência. Qual é a linha que você tem que ter? Exatamente, se você neste momento está visualizando as minhas questões, seja dentro do portal do aluno, seja através, por exemplo, do YouTube, o que é que você tem que raciocinar? Ou através do meu site, o que é que você tem que raciocinar? Exatamente. Primeiro ponto, o método AV4.4, ele traz exatamente a disciplina, ele traz o tema, ele traz o subtema, então você tem que entender esse funcionamento. Gostaria de chamar a atenção para um detalhe extremamente importante, independente se você está no meu site, se você já faz o meu curso online, ou se você está na rede social, você precisa estar no site www.profelanvinicius.com/método AV-LC153. Então não esquece desse endereço eletrônico, eu vou deixar aí para você anotar. É o www. Aliás, vou anotar na próxima página para já deixar aí para você. www.profelanvinicius.com/ tudo junto, tá, gente? Método AV, por causa de AV4.4, -LC153. Por que você tem que estar aqui? Porque aqui eu vou disponibilizar materiais para você, tá certo? São questões relacionadas à Lei Complementar 153 e vai servir para qualquer para qualquer concurso que você for fazer do Poder Executivo, ou seja, qualquer secretaria, serve para toda a prefeitura, serve para a Câmara Municipal de Aracaju, serve para as autarquias municipais, serve para as fundações públicas municipais. Por quê? Porque sempre essa lei vai estar presente. Então, todo concurso que você está se preparando nesse momento, especificamente esse endereço eletrônico, ele serve. E eu vou estar sempre atualizando com novas questões. Aulas novas, questões novas. Então você vai procurar, você vai estar neste endereço eletrônico. Você precisa estar aqui, porque aqui certamente você vai ter um grande conhecimento. Então, se você, inclusive, está no YouTube nesse momento, deixa o seu like aqui e ativa as notificações do canal. Você ativando as notificações do canal, todas as aulas novas atinentes à Lei Complementar 153, bem como metodologia de estudo. O método AV4.4, ele não serve apenas para lhe ensinar a resolver questões, apenas para ensinar pontos da Lei Complementar 153. Você vai precisar entender pontos de direito administrativo, de constitucional, de português. E a metodologia, ela envolve planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente, que é o que a gente está tratando, uma microetapa, que é a resolução de questões,
bem como o pilar da inteligência emocional. Aliás, no canal do YouTube do Alan Vinícius Professor, você encontra uma infinidade de vídeos que você pode entender cada passo dessa metodologia. Fechado? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de questões. Então o Estatuto de Servidores Públicos do município de Aracaju abrange a administração pública direta. Então o que a gente está falando de abrangência? Ou seja, esse estatuto, ele pega qual parte? Ele serve para quê? Massa, ele vai abranger quem? Então não esquece, você vai pensar sempre que eu estou me referindo ao município de Aracaju. Ok, pensou no município de Aracaju? Ok, então você tem especificamente, como qualquer município, a administração pública direta e a administração indireta. Na administração direta, você tem que entender que existe o poder executivo e que existe poder legislativo. Atenção, nós não temos poder judiciário municipal, então não existe aqui aplicação a servidores do judiciário, porque não existe poder judiciário. E na administração indireta, o que é que nós temos? Nós temos autarquias municipais, nós temos fundações públicas municipais, nós temos empresas públicas municipais, como nós temos sociedades de economia mista também municipais. O que é que tem que estar na sua cabeça? Empresa pública municipal e sociedade de economia mista municipal não é regido pela Lei Complementar 153 de 2016. Aliás, eles são empregados públicos, os agentes públicos que atuam nestas entidades. Então, vai se aplicar a Executivo Legislativo da administração direta, através do Executivo Legislativo, bem como autarquias e fundações públicas municipais. Perfeito, então a questão de número 3 ela está condizente com o artigo 1º da Lei Complementar 153. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Questão de número 4. Os agentes públicos concursados que atuam no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que a gente acabou de conversar sobre elas. Então, vamos lá. São considerados seletistas. O que a gente tem que entender aqui? Que o cenário que nós estamos tratando, em termos de subtema, envolve agentes públicos. Bem como a questão da abrangência, porque a gente quer saber, em verdade, quais pontos que a Lei Complementar 153 se aplica. Então, você tem que ter muito claro na mente que os agentes concursados, eles podem ser, então, primeira linha, quem é que é concursado? Pode ser servidor público efetivo, que nesse caso vai ser, no caso do município, vai ser regido pela Lei Complementar 153, como podem ser empregados públicos. Então tem que estar muito claro na sua mente que os empregados públicos, estes sim, eles são regidos, ou melhor dizendo, eles estão lotados nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então vamos lá, concursados, atuam no âmbito das empresas, ou melhor, que atuam no âmbito das empresas públicas e sociedades, são considerados seletistas, sim. Os empregados públicos, eles são regidos pela CLT, por isso eles são considerados seletistas, questão de número 4 da Lei Complementar do Grupo 1 de questões está especificamente correto. Gostaria de chamar a atenção que se você ainda não está nesta página, se você ainda não está inscrito, para ter acesso a todo o acervo de material que estou produzindo sobre a Lei Complementar 153 de 2016, o que é que você tem que fazer? Você tem que correr nesse site, é o meu site, você vai lá, é um acervo completamente gratuito, profalanvinicius.com/método AV-LC 153. Gostaria de chamar a atenção
que esse grupo 1 ele está aqui disponibilizado nas redes, está previsto aí no site, está disponibilizado no portal do aluno, mas chama atenção, para você ter acesso ao grupo 2, você vai ter que estar no site. Então vai lá, faz o seu cadastro e especificamente tem acesso. E não esquece, visita também o site toda semana, porque saindo material novo automaticamente você já sabe que ou onde ele estará disponível. E não só isso, mesmo que você esteja no meu canal no YouTube, se você ainda não deu o like nesse vídeo, faça isso. Se você especificamente ainda não está seguindo o canal, também siga o canal e ativa as notificações, tá certo? Bota se inscrever no canal, ativa as notificações. E o que é muito importante, se você coloca o seu e-mail e você passa a fazer parte da minha lista VIP, toda vez que sair uma aula nova, eu vou lhe notificar sobre essa aula nova. Então assim você vai ter conhecimento sobre cada um dos aspectos para que você consiga desenvolver de uma forma eficiente. Fechado? Combinado? Legal. Vamos lá, vamos para a próxima questão, vamos fechar esse grupo de número 1. Olha só, os servidores de carreira que possuem legislação específica, atenção, possuem legislação específica, por ela serão regidos com aplicação simultânea da Lei Complementar 153 de 2016, prevalecendo esta em caso de conflito. O que é que precisamos entender? Nós já estamos falando especificamente... Tema e subtema a gente já não está falando na linha de comandos centrais, porque tema e subtema você já tem solidificado na sua mente. A disciplina é Direito Administrativo, o tema é a Lei Complementar 153. O subtema aqui, mais uma vez, nós estamos falando do regime jurídico. Nós estamos falando da aplicação ou não da lei complementar. Então não esquece, se eu tenho uma linha relacionada a servidores de carreira, e esses servidores de carreira possuem legislação específica, será aplicada a legislação específica, não tenha dúvida disso. Vai prevalecer a legislação específica. Mas se houver especificamente uma situação de lacuna, então você vai ter uma aplicação, e essa aplicação é uma aplicação subsidiária de quem? Da lei subsidiária da Lei Complementar 153 de 2016. Mas essa aplicação, veja que ela é subsidiária, ou seja, é apenas se existir uma lacuna. Então isso tem que estar muito claro na sua mente. Então, se você não tem isso na mente, você perde a questão. Por quê? Porque veja, olha o que eu disse na questão. Por elas serão regidos com aplicação simultânea. Não é simultânea, não são as duas ao mesmo tempo. Qual é a regra? Vai aplicar a legislação específica. Agora, se tiver uma situação que a legislação específica não tratou, aí eu volto para a aplicação da Lei Complementar 153 de 2016. Então, a questão de número 5 é uma questão errada. É isso aí, galera. Com isso, nós fechamos o nosso grupo de número 1 de questões acerca da Lei Complementar 153 de 2016. Se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que, de fato, queiram fazer também o cenário do aprofundamento dessa legislação e, principalmente, venha sempre ao site. Não esquece de anotar se você está na rede social e se você já está no site, visita aqui toda semana, porque certamente você vai visualizar por um longo tempo novos materiais, tanto novas aulas teóricas quanto o cenário de novos grupos de questões, ok? Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima. Grande abraço e rumo à aprovação! Valeu!